eu ainda consigo ouvir o som. Não era o som das trombetas, nem dos passos do exército, nem mesmo dos gritos do povo. Era o som do medo dentro do meu peito. Meu nome é Azael, filho de Ur, da tribo de Efraim. Eu não nasci no Egito como meus pais. Nasci no deserto, sob o sol impiedoso e as histórias de uma terra que eu nunca tinha visto. Cresci ouvindo sobre promessas. Promessas de uma terra onde haveria rios, plantações e casas que não precisaríamos construir do zero. Mas também cresci vendo funerais, porque a geração dos meus pais não entrou naquela terra. Eles morreram no deserto. E agora era a nossa vez, a primeira vez que vi a terra prometida. Eu tinha 23 anos quando chegamos perto do Rio Jordão. Lembro exatamente do dia. O vento trazia o cheiro da vegetação. Era diferente do cheiro seco do deserto. Era cheiro de vida. Eu subi em uma rocha para olhar melhor. E então vi colinas verdes, campos férteis, árvores altas e cidades, grandes cidades fortificadas, com muralhas tão altas que pareciam tocar o céu. Foi quando percebi algo. A terra prometida não estava vazia. Ela estava cheia de inimigos. Naquela noite, ninguém dormiu. Homens se reuniam em pequenos grupos, cochichando. Alguns estavam empolgados, mas muitos estavam assustados. Como vamos conquistar cidades assim? Ouvi alguém dizer, nem com 1000 anos conseguiríamos escalar aquelas muralhas. Eu concordava em silêncio. A promessa de Deus era clara, mas a realidade diante dos nossos olhos parecia impossível. Foi então que Josué chamou todo o povo. Josué era diferente. Ele não falava com dúvida, não falava com medo, falava como alguém que já sabia o final da história. Ele ergueu a voz e disse, não tenham medo, o Senhor já entregou essa terra em nossas mãos. Eu queria acreditar, mas quando ele disse qual seria a nossa primeira batalha, meu coração afundou. A cidade impossível Jericó, a cidade mais fortificada da região. As muralhas eram gigantes. 2 camadas de pedra maciça, torres de vigia, portões de ferro, soldados treinados. Quando chegamos perto e vi de perto pela primeira vez, senti meu estômago embrulhar. Era impossível, não havia escadas suficientes, não havia ariets, não havia máquinas de guerra. Nós éramos apenas um povo requém-cedo no deserto. Foi então que Josué anunciou o plano. E quando ouvi, achei que tinha entendido errado. O plano mais estranho da história Josué disse, durante 6 dias marcharemos ao redor da cidade, uma vez por dia, em silêncio, silêncio, marchar, sem atacar, sem lutar. As pessoas se olharam confusas, mas ele continuou. No 7º dia, marcharemos 7 vezes. Então os sacerdotes tocarão as trombetas e todos gritarão. Eu pensei, isso não é um plano de guerra, isso parecia um ritual, ou uma loucura, mas Josué terminou dizendo algo que nunca esqueci, as muralhas cairão. O primeiro dia, na manhã seguinte, começamos. O sol mal havia nascido. Os sacerdotes iam à frente com a Arca da Aliança. Depois vinham os soldados. Depois o povo, ninguém podia falar. O silêncio era pesado. Eu conseguia ouvir apenas passos, respiração e o som ocasional das trombetas. Os moradores de Jericó nos observavam do alto das muralhas. Alguns riam, outros gritavam insultos. Eu sentia vergonha. Aquilo parecia ridículo, mas continuamos. Demos uma volta completa e fomos embora, sem lutar, sem atacar, sem dizer uma palavra. O segundo dia foi pior. Agora eles zombavam abertamente, jogavam pedras, riam chamavanos de covardes. Eu senti raiva, mas também vergonha e medo, porque no fundo eu começava a pensar, e se nada acontecer? O terceiro dia algo mudou. O silêncio começou a fazer algo dentro de mim. Marchar em silêncio nos obrigava a pensar, a lembrar, a refletir. Eu comecei a lembrar de tudo que Deus já tinha feito. O Jordão se abrindo, o maná caindo do céu, água saindo da rocha. Talvez esse plano não fosse loucura, talvez fosse fé. O 4º e 5º dia, o medo foi sendo substituído por algo estranho,
expectativa. As zombarias de Jericó já não me afetavam tanto. Eu comecei a perceber que não marchávamos para intimidar o inimigo. Marchávamos para alinhar nosso coração. Era como se Deus estivesse nos ensinando: a batalha não é de vocês. O sexto dia, naquela noite, quase não dormi, porque sabia, o dia seguinte seria diferente. E no fundo, eu sentia algo sobrenatural estava prestes a acontecer. No sétimo dia, eu acordei antes do sol. Na verdade, acho que nem dormi. A tensão pairava no ar como uma tempestade prestes a explodir. O silêncio naquela manhã era diferente dos outros dias. Não era apenas silêncio, era expectativa. Eu conseguia sentir no peito. Algo iria acontecer. Quando saí da tenda, vi homens ajoelhados orando. Alguns choravam, outros olhavam fixamente para a cidade à distância, como se quisessem gravar cada detalhe. Jericó ainda estava lá, imponente, intocável. As muralhas continuavam gigantescas, grossas, sólidas. Nada havia mudado. E ainda assim, tudo estava prestes a mudar. A primeira volta começamos a marchar antes do amanhecer. O céu ainda estava azul escuro, e a brisa fria do início do dia passava pela pele. Os sacerdotes iam à frente com a arca. As trombetas começaram a tocar. Não era um som de guerra, era um som solene, profundo. Um som que parecia atravessar o coração. Passo após passo, demos a primeira volta. Os moradores de Jericó estavam atentos. Eles não riam mais. Agora observavam com desconfiança. A segunda e terceira volta, na segunda volta o sol começou a nascer. Na terceira, o calor já se tornava intenso. O suor escorria pelo meu rosto, misturando-se com a poeira. Minhas pernas começavam a doer, mas ninguém reclamava. Havia algo no ar, algo invisível, que nos mantinha firmes. A quarta e quinta volta. Na quarta volta, percebi algo. O silêncio dentro de mim tinha desaparecido. Em seu lugar, havia uma certeza, uma paz que não fazia sentido. Era como se Deus estivesse dizendo: continue caminhando. Na quinta volta, vi algo nos olhos dos soldados de Jericó. Medo. Eles também sentiam que algo estava errado. A sexta volta agora, todos estavam exaustos. O sol queimava, os passos estavam pesados, mas ninguém parava. Eu sentia meu coração batendo forte, muito forte. Era como se estivesse prestes a sair do peito. Sabíamos, faltava apenas uma volta. A sétima volta, quando começamos a última volta. O tempo pareceu desacelerar. Cada passo parecia ecoar mais alto. Cada toque da trombeta parecia mais profundo. Eu não conseguia tirar os olhos das muralhas. Pareciam tão firmes quanto sempre. E ainda assim, eu sentia algo estava prestes a acontecer. O momento do grito, quando terminamos a sétima volta, Josué ergueu a mão. As trombetas pararam. O silêncio caiu como um peso. Então ele gritou: agora gritem! O Senhor entregou a cidade em nossas mãos. Por um segundo, ninguém se moveu. Então, milhares de vozes se ergueram ao mesmo tempo. Eu gritei com toda a força que tinha. Gritei até a garganta doer. Gritei com medo, com fé, com esperança, com tudo o que havia dentro de mim. E então, o chão começou a tremer no início. Pensei que fosse imaginação. Mas então senti, o chão vibrava sob meus pés. As muralhas começaram a emitir um som profundo. Um som de pedras rangendo, de estrutura cedendo. Eu arregalei os olhos e vi. A parte superior da muralha tremia. Pedras começaram a se soltar. Poeira subiu no ar. E então, em um instante impossível de descrever, as muralhas desabaram. Não para dentro, não para fora, elas simplesmente caíram, como se uma mão invisível as tivesse empurrado. O impossível havia acontecido diante dos meus olhos. O silêncio após o milagre, por alguns segundos, ninguém se moveu. Era como se todos estivessem em choque. Eu olhava ao redor sem acreditar. As muralhas, que pareciam eternas, estavam no chão reduzidas a escombros. Então Josué gritou novamente: avancem! E o povo começou a correr. A entrada na cidade. Entramos pela brecha aberta, o coração ainda disparado, o ar cheio de poeira. Era surreal. Não tínhamos derrubado aquelas muralhas. Deus havia derrubado. Naquele momento,
percebi algo que nunca esqueci. A batalha nunca foi sobre força, nunca foi sobre estratégia humana. Foi sobre confiança. O que aprendi naquele dia. Anos se passaram desde aquele dia, mas ainda lembro de cada detalhe. E às vezes, quando fecho os olhos, ainda consigo ouvir o som das muralhas caindo. Mas o que mais ficou marcado não foi o barulho, foi a lição. Deus nem sempre age do jeito que esperamos. Às vezes, Ele nos manda marchar em silêncio. Às vezes, nos pede paciência. Às vezes, parece que nada está acontecendo. Mas quando chega o momento certo, o impossível simplesmente desmorona. O verdadeiro milagre, hoje sei, o maior milagre, não foi a queda das muralhas. Foi a transformação dentro de nós. Nós chegamos ali cheios de medo, de dúvida, de insegurança e saímos com fé. Porque vimos com nossos próprios olhos. Quando Deus promete, nenhuma muralha é forte o suficiente para resistir.